Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula. Nós estamos agora, já avançando um pouco mais no nosso curso. Estamos na semana 4, tá bom? No módulo 2 ainda. E hoje nós vamos dar uma olhada, hoje não, né? Nessa videoaula, tá bom? Em fórmulas de adição e subtração de arcos. Bom, é muito importante, pessoal, vocês saberem da existência dessas fórmulas, tá bom? Porque muitas vezes a gente está trabalhando em cálculo diferencial integral para resolver integrais e essas relações que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa videoaula e dos próximos vídeos ajuda muito, né? Muito mesmo a simplificar, a resolver, né? A facilitar o cálculo da integral, tá bom? Bom, então, nós vamos ver essas transformações trigonométricas, né? Por exemplo, né, a adição aqui, né? Se eu tenho lá seno de A mais B, eu posso reescrever de uma outra forma. E, analogamente, para A menos B, e assim sucessivamente. Bom, eu vou tentar aqui mostrar para vocês a, a primeira delas, tá bom? Então, eu vou colocar meu círculo trigonométrico aqui, tá bom? Vocês sabem, né, que eu desenho muito mal, essa é a minha identidade, mas só para tentar dar uma ideia aqui, tá bom? Então, vou desenhar aqui, a gente tem aqui um ponto A e um ponto B, tá bom? E a gente tem essa distância entre esses dois pontos, que a gente vai chamar de AB, tá bom? E aqui eu vou fazer um pontilhado. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, vou fazer um pontilhado aqui e vou fazer outro pontilhado aqui, tá bom? Que é a nossa origem, né? Então, eu vou ter o ângulo aqui A, tá certo? Ó, meu ângulo A, ok? Vou ter aqui, né? Ó, depois eu vou ter daqui para cá o ângulo A menos B, tá certo? E esse aqui, o B, ok? Muito bem. Bom, vou fazer o outro desenho aqui, mas antes disso, né? Quais são as coordenadas aqui? Então, eu tenho, ó, as medidas, né? Aqui os arcos, né? De medida A e de medida B, tá certo? E eles têm os pontos A e B, respectivamente. Então, as coordenadas, eu tenho XA, YA, então vai ser cosseno A, seno A, tá certo? Lembrando, né, que o X é relacionado ao cosseno e o Y é relacionado ao seno, tá bom? Vou colocar aqui do XB agora, YB. Então, vai ter cosseno B, ok? E seno B. Muito bem, tá? Então, isso aqui é referente a essa circunferência aqui, tá bom? Bom, beleza. Agora, eu vou fazer, na outra folha, um outro círculo trigonométrico, só que considerando a circunferência unitária. Então, eu vou desenhar aqui, do meu jeitinho, né? A circunferência unitária, ela tem um raio igual a... Acertou aí quem disse 1, né? Estão afiados. Então, vou colocar, ó, vou colocar o ponto D, tá certo, ó. Agora, né, lembrando que isso aqui, ó, né, é o raio dela, é igual a 1, e o ponto C, ok? Então, aqui eu tenho a distância CD, tá bom? Vou fazer o pontilhado, né, aqui, ó.
ok? E esse ângulo aqui, ó, é o A menos B, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Nesse caso, né, a gente tem os arcos daqui, né, A e B, tá certo? Né? Como os arcos entre A e B, tá? E entre C e D tem a mesma medida, tá bom? Então, tem a mesma medida, os segmentos AB e CD têm o mesmo comprimento, tá bom? Ou seja, as distâncias, né? As distâncias entre AB é igual à distância entre CD, tá certo? Muito bem. Mas antes, né, vou colocar agora as coordenadas do ponto, né? Então, a gente vai colocar aqui, né, as coordenadas x, c, y, c, do ponto C. Vai ser, ó, cosseno. Agora, o ângulo, ó, é A menos B, tá certo? E seno de A menos B. Muito bem. E as coordenadas do ponto XD e YD? Então, ó, é circunferência unitária. Então, aqui é 1 e o Y é 0. Bom, eu vou usar, né, a fórmula da distância entre dois pontos, tá certo? Quem nunca viu, né, tá vendo agora, né, ou então vai relembrar. Então, a gente tem a distância entre dois pontos do plano. Essa distância entre dois pontos, né, AB, ela é a raiz quadrada, tá certo? Do ponto B e do ponto A, né? Aqui da distância. Então, mas deixa eu colocar aqui bonitinho, tá bom? O que vai me interessar é essa daqui, por hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, na outra folha, a distância entre C e D, tá certo? É igual à distância entre A e B. Lembra? Porque esse comprimento daqui, apesar que o meu desenho tá horrível, né? Ele é igual a esse daqui, tá bom? Então, por isso que a gente vai igualar essas distâncias no plano. Deixa eu passar. Então, aqui, olha só, é a raiz quadrada xc menos 1 ao quadrado mais yc menos 0 ao quadrado. Quadrado aqui, igual xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, é a raiz quadrada, né, da subtração, né, de xc menos xd, yc menos yd, tá certo? Aqui é yd e aqui é xd, tá certo? Raiz quadrada, isso ao quadrado. Bom, como eu tenho raiz quadrada em ambos os lados, né, a gente vai elevar ao quadrado os dois lados da equação, tá? Quando eu levo isso aqui ao quadrado, olha só. Ó, quando eu elevo isso ao quadrado, ó, a raiz quadrada, ela pode ser eliminada, né? E vai sobrar para mim, ó, xc menos 1 ao quadrado, mais yc ao quadrado, xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Eu tô fazendo isso, se alguém se perder um pouquinho, para provar a relação, tá? Uma dessas relações que eu mostrei naquela tabelinha, tá bom? Só para vocês saberem, assim, que não sai do nada, né? Bom, isso aqui é um produto notável, um produto notável, um produto notável. Eu vou desenvolver esse produto notável lá na outra folha, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou só desenvolver aqui, tá? Só tô desenvolvendo aí o produto notável. Tá bom?
Muito bem. Agora, né, o que que eu vou fazer? Ó, x ao quadrado mais yc ao quadrado menos 2xc mais 1, tá certo? Isso aqui vai ser igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais xb ao quadrado yb ao quadrado menos 2xa xb, né? Menos 2ya yb. Agora, gente, por isso que a matemática, né, tem essa beleza, né? A gente está considerando uma circunferência unitária. Se vocês lembrarem das outras videoaulas, na circunferência unitária, né, a gente pode definir uma circunferência unitária, aquela circunferência onde x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. A gente deduziu isso em algum outro vídeo, né, usando Pitágoras. Bom, então agora, isso aqui é 1, tá certo? Isso aqui é 1, e isso aqui é 1 também, tá bom? Então, vamos lá na outra folha, organizar isso daqui. Então, eu vou apagar aqui, tá bom? Vou só dar uma organizada. Então, vai ficar 1 menos 2xc mais 1. Ó. Isso aqui, né, vai ficar 2. Aí, a gente tem 2, né, em todos os lugares aqui. Então, para simplificar, eu vou dividir tudo por 2. Então, a gente vai ter essa configuração aqui. Minto, eu vou dividir tudo por menos 2, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu dividindo, né? Deixa eu apagar bonitinho aqui. Deixa eu apagar. Então, olha só, dividindo tudo por menos 2, vai ficar xc menos 1 igual a menos 1 mais xa xb mais ya yb, tá certo? Então, isso aqui vai embora. Então, eu vou ter, ó, xc igual a xa xb mais ya yb, tá certo? Então, o cosseno de A menos B, ele pode ser cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, tá bom? Então, a gente usou isso aqui para mostrar, né, como é que a gente pode chegar naquela relação, tá bom? Muito bem. Bom, dito isso, vamos para o primeiro exemplo, cálculo de funções trigonométricas. Então, com base nos valores das funções seno e cosseno, para os ângulos fundamentais, determine. Então, vamos fazer a letra A aqui, ó. Bom, então a letra A é seno de 75 graus. Então, eu vou reescrever 75 graus como sendo 30 graus mais 45 graus. Então, o seno de 75, ele é a mesma coisa que o seno de 30 graus mais 45. Vou usar lá, né, a transformação trigonométrica da adição, né? Então, eu sei que, vou copiar aqui, só para não estar voltando lá, é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Bom, de posse dessa relação, eu posso dizer que o seno de 75 vai ser igual a seno de 30, cosseno de 45, mais seno de 45, cosseno de 30. Perceberam a utilidade? Eu não sei quem é seno de 75 graus, mas eu sei esses ângulos fundamentais, tanto seno, quanto cosseno, quanto a tangente. Então, se eu tenho uma relação que transforma isso aqui,
né? Numa outra identidade aqui, trigonométrica, eu já consigo sair dessa. Então, aqui, ó, é meio, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. E é isso, gente. Tá aqui, resolvido, tá bom? Muito bem. Bom, tentem fazer aí, antes de dar o play, o cosseno de 15 graus. Bom, se eu tô me baseando nos ângulos fundamentais, que é 30, 45, 60, eu preciso arranjar uma forma de escrever isso aqui usando esses ângulos, né? Dois deles. Então, eu sei que 15 graus, por exemplo, é 45 menos 30 graus. Então, o cosseno de 15 graus é a mesma coisa que o cosseno de 45 graus menos 30 graus. Vou lá na minha tabela, né, da relação da identidade lá trigonométrica, da fórmula da subtração, e eu tenho essa relação aqui, ó, que eu estou escrevendo, tá? Então, de posse dessa informação, eu vou calcular agora esse cosseno de 15 graus, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, o cosseno de 15 graus vai ser a mesma coisa que cosseno de 45, cosseno de 30 graus, mais seno de 45, seno de 30 graus, tá certo? E eu sei, né, esses valores. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Então, isso aqui vai ser a raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4, que eu posso, né, deixar assim. Tá bom? Feito. Muito bem. Agora, o exemplo 2, a gente vai usar a expressão trigonométrica para tangente, tá bom? Então, ó, tangente de x mais y, sabendo que seno de x é 3/5 e cosseno de y é 5/13. X e y pertencem ao intervalo 0π sobre 2. Bom, rapidamente fazendo aqui, né? 0π sobre 2, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, ó, o seno e o cosseno, eles são positivos, ó. O seno de x é maior do que zero, cosseno de x é maior do que zero, então a tangente também vai ser maior do que zero, tá bom? Muito bem. Então, vamos achar uma outra relação aqui. Bom, então eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Isso aqui é x. Cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos... Ele disse para mim, né, ó, seno de x é 3/5, tá certo? Então, vamos lá. Então, 3/5 ao quadrado. 1 menos 9, 25avos, que vai dar 16 sobre 25. Então, o cosseno de x, mais ou menos, raiz quadrada de 16 sobre 25. Mas eu mostrei, né, no slide anterior, que ele está no primeiro quadrante, então ele é positivo, tá certo? Opa! Então, vai dar 4/5, tá bom? Muito bem. Bom, de forma análoga, né, a gente vai fazer seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, seno ao quadrado de y é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Bom, cosseno de y ele deu também. Olha só, vamos lá.
Vamos voltar aqui para mostrar. Ó, é 5/13, certo? Então, vai ficar 1 menos 5/13 ao quadrado. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de y vai ficar 1 menos 25 sobre 169. 144 sobre 169. Seno de y, mais ou menos, raiz quadrada de 144 sobre 169. Mas a gente sabe que, como o seno está no primeiro quadrante, né? Porque y, né? Ele diz que y também pertence ao intervalo 0π sobre 2, então está no primeiro quadrante. O seno é positivo, então isso aqui vai dar 12/13, tá certo? Bom, quem é então a tangente de x mais y que ele quer saber? Então, primeiro vamos calcular a tangente de x. Tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Que isso aqui, ó, vai ser igual, ó, 3/5 sobre 4/5, que fazendo tudo bonitinho, né, ó. Isso aqui vai dar 3/4, tá vendo? Tangente de x. Agora, a tangente de y. Então, é seno y sobre o cosseno y, né? Então, vai dar 12/5, tá certo? Então, olha só, a gente tem a relação, se vocês forem lá na tabela, que diz o seguinte, ó, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos a tangente de A, tangente de B. Então, pessoal, eu já sei, né, quem é a tangente de x, quem é a tangente de y, tá certo? Então isso aqui vai ficar, ó, 3/4 mais a tangente de y, ó, que é 12/5. Vou só substituir, ó. Fazendo todas essas continhas aqui, ó, eu vou encontrar menos 63/16, tá bom? Perceberam? Muito bem. Seguindo aqui, vamos lá para o exemplo 3. Ele quer que mostre, ó, que seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x. Então, eu vou usar, ó, essa relação aqui. Espera aí. Ó, vou usar a relação seno de A menos B. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Então, ó, o seno de π sobre 2 menos x vai ser seno de π sobre 2, cosseno de x, menos o seno de x, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. E aí, o cosseno de 90 graus, ele é zero, tá certo? Então, olha só. Então, aqui é zero. Então, e aqui, ó, é 1, porque o seno de 90 é 1. Então, ó, de fato, seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x. Ó, que legal? Muito bem. Vamos para o exemplo 4. Tentem fazer esse aí, tá bom? Tá? A dica aqui, vamos expandir, né, o lado direito da minha equação, tá bom? Esse aqui, ó, usando as relações que a gente sabe, tá? Então, olha só, como é que vai ficar? Dá uma pausa aí e aproveita e treina lá as relações, tá?
Ó, eu já vou simplificar coisa aqui, ó. Olha só. Ó, vou simplificar porque, ó, esse aqui, né, cancela com esse. Então, aqui eu vou ter meio, 2, seno A, cosseno B. Que, de fato, vai dar exatamente essa parte que ele pediu para provar. Então, ó, está provado, tá bom? Muito bem. Bom, galera, esse era o vídeo né? Esse era o primeiro vídeo para vocês usarem e abusarem, né? Das fórmulas de adição e subtração, tá bom? Lembrando que eu comecei essa videoaula, né? Mostrando uma das relações, né? Para vocês perceberem, né? Mostrei essa daqui, tá bom? Usando, então, a fórmula da distância entre dois pontos no plano e a circunferência unitária, tá bom? Que o raio é 1, ok? E aqui, ó, para vocês terem essas fórmulas de adição e subtração, tá? Então, até o próximo vídeo, gente. Um abraço.